Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é 1 Timóteo, capítulo 4. Fala da apostasia do fim dos tempos. Neste capítulo de 1 Timóteo 4, vemos que Paulo está alertando que nos últimos dias o compromisso com a fé seria cada vez menor, diminuindo consideravelmente. Em contrapartida, as pessoas buscarão cada vez mais a idolatria, o engano do mundo. Então, o cristão deve estar atento à palavra de Deus e ao exercício da fé cristã para ser bem-sucedido em sua vida. O bom combate deve ser bem lutado. E é nosso dever estar atento às Escrituras e também em dar bom exemplo de Cristo e da sã doutrina de nosso Senhor. 1 Timóteo 4 tem um contexto histórico. Nesse contexto histórico de 1 Timóteo 4, nós vemos Paulo ensinando as características necessárias do ministro para ser considerado apto e digno de exercer a função da mesma forma os diáconos também. Devendo apresentar-se dignos, os diáconos também devem se apresentar dignos. As características foram descritas, sendo que a igreja é o corpo de Cristo e como corpo ela deve apresentar-se alinhada para que tudo funcione corretamente, sem trazer males aos seus integrantes. Paulo lembra que não podemos comportar-nos de forma insolente na casa do Senhor. Finalmente, ela é a igreja de Deus, do Deus Todo-Poderoso. 1 Timóteo 4:1 fala da apostasia. Não está claro como exatamente o Espírito expressamente diz. É provável que isso se refira a uma profecia, talvez a predição de Paulo em Atos 20, de 29 a 20. Não está claro como exatamente o Espírito expressamente diz. É provável que isso se refira a uma profecia, talvez a predição de Paulo em Atos 20, de 29 a 30. Repetir para refletir melhor. Esses últimos tempos incluem a época de Timóteo. Considera-se que os últimos dias começaram com a obra de Cristo. 1 Timóteo 4:10. Jesus é o Senhor. Aleluia. A declaração de que Jesus é o Senhor de todos os homens, especialmente daqueles que creem, pode parecer ensinar o universalismo, doutrina que diz que no final todos irão para o céu, independente de terem aceito Cristo ou não. Não é essa a doutrina, não é isso que está se falando aqui. O restante das Escrituras, no entanto, nega claramente esta ideia. A palavra grega traduzida aqui como especialmente tem o sentido de especificamente. O que Paulo quis dizer não é que Jesus salva todos, ainda mais os crentes. Pelo contrário, Jesus é o Salvador de todos que creem nele, os que creem. E crer significa obedecer, porque crer simplesmente até o diabo crer. Além disso, todos os homens retrata a abrangência internacional do Evangelho. Portanto, Cristo é o Salvador de pessoas de toda raça e nação. 1 Timóteo 4:13. Leitura, exortação e doutrina. Leitura pública se refere à leitura das Escrituras durante a adoração comunitária. Atos 13:15. 1 Timóteo 4:14. O chamado e o dom de Timóteo.
Dom provavelmente indica o chamado e dom para o ministério de Timóteo, indicados por Deus e reconhecidos pela igreja com a imposição das mãos do ancião. 1 Timóteo 4,15, medita nelas. Essas coisas nas quais Paulo disse para Timóteo ser, meditar e entregar-se, são aquilo que ele ordenou nos versículos 12 e 13, coisas referentes à sua conduta e ensino. 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Nesses versículos, a igreja é descrita em termos de família. 1 Timóteo 3, de 4 a 5. O versículo 1 não proíbe a correção de homens mais velhos. Ele apenas fala da maneira respeitosa como isso deve ser feito. Concluindo, o apóstolo prossegue os ensinamentos ao seu filho Timóteo, advertindo sobre o abandono da fé de muitos quando chegasse ao final dos tempos, muito próximo da volta de Jesus. Eles deixariam o evangelho e se entregariam ao pecado, aos atos imorais e buscariam apenas a sua vontade, deixando de obedecer às leis de Deus. Paulo lembra que somos do Senhor, um preço alto foi pago, Jesus é o nosso mestre e que devemos perseverar em obedecer e nos relacionarmos com Ele através do Espírito de Deus. Ensina que isso somente é possível através da leitura da palavra, da meditação da palavra e na prática de tudo que se lê na palavra. Esses ensinamentos não serviam apenas para Timóteo, mas também a nós hoje, em nosso tempo. A base de tudo é a palavra. Sem a palavra não somos nada, porque a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Devemos repetir isso sempre. Honrar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite é um privilégio que os filhos de Deus têm de fazer isso. Que ninguém esqueça disso. Que possamos fortalecer nosso espírito em obediência à fé, cientes de que somos filhos de Deus, servos do Eterno, ministros do Evangelho e sacerdotes neste mundo. Glórias a Deus. Acabamos de fazer o comentário de 1 Timóteo, capítulo 4, que fala sobre a apostasia do fim dos tempos. Porque nós sabemos que o que Paulo está falando aqui é para ter cuidado por aqueles que haveriam de voltar atrás. Depois de estar bem com Jesus, voltar atrás. Isso é terrível. A Bíblia condena de uma maneira terrível isso. A pessoa já está com Jesus e sair. É terrível, terrível, terrível. E Paulo está aqui repassando sobre isso, falando sobre isso, para que não viesse a acontecer no meio da igreja, avisando para Timóteo, para ter cuidado sobre isso. Isso é muito sério, querido. Você confessar Jesus, viver para Jesus e depois se afastar e fazer tudo o que fazia antes e coisas piores. Isso é terrível. Que o Senhor nos ajude a mantermos firmes até a volta dele, sem negá-lo. E que quando ver alguém cometer esse terrível pecado da apostasia, que nós possamos ir atrás dessa pessoa, fazer de tudo para essa pessoa voltar. Porque se não for assim, eles não terão parte naquele grande dia, naquela mesa onde nós estaremos sentados para sempre ceando com o Senhor. Não terão parte de um corpo incorruptível com vestes resplandecentes, não terão parte de um novo céu, de uma nova terra. É terrível. Em nome de Jesus, que não seja despercebido nenhuma pessoa que estiver se direcionando para a apostasia. Voltar a fazer tudo o que fazia antes, de errado. Rejeitar o Deus que tirou do pecado, que tirou de todo o mal, e rejeitar e voltar a fazer tudo o que fazia antes. Que o nome do Senhor seja exaltado no nosso meio, que todos nós possamos estar prosseguindo, meditando na palavra de dia e de noite,
fazendo o que o Senhor mandou, porque é dessa maneira, apegados à palavra, lendo a palavra, que os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossa casa, nós estaremos dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus por esse discipulado maravilhoso que Deus nos entregou, porque só se perde, só terá uma família derrotada aquele que não acompanhar os ensinamentos. Porque se nós estivermos fazendo como Deus está nos orientando, meditando no lugar secreto, onde Jesus falou em Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora em secreto. Depois de orar em secreto, pedir ao Senhor para dar um entendimento do capítulo do discipulado e ler ali no lugar secreto. Meio-dia, tornar a pedir ao Senhor, continua abrindo minha visão, Senhor, em relação a este assunto, desse capítulo do discipulado. E quando chegar a noite, lê com toda a sua família, novamente pedindo a Deus o entendimento. Serão muitas as revelações que Deus vai trazer na palavra. Serão famílias com visão de águia, vendo o inimigo à distância e não permitindo que ele pegue de surpresa, mas ao contrário, atacando ao inimigo antes que ele possa tocar em nós. É algo grande que Deus está fazendo conosco. Eu louvo ao Senhor por esse privilégio que nós estamos tendo, de termos nossa família servindo ao Senhor e ganharmos toda a nossa vizinhança, ganharmos nossos bairros, nossa cidade, estarmos realmente fazendo aquilo que Jesus mandou, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, sem se preocupar com as demais coisas, porque as demais coisas é o Senhor que vai nos acrescentar. É Ele que vai acrescentar a casa, Ele que vai acrescentar o carro, Ele que vai acrescentar todas as coisas que nos são necessárias, porque Ele não é mentiroso. A nossa obrigação é simplesmente seguir o que a palavra diz, meditar nela de dia e de noite, porque é desse jeito que somos fortalecidos em Deus, é desse jeito que nos tornamos íntimos do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de célula, líder de célula, co-líder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.